Olá, olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a essa live super especial aqui do Enfrentando a Dislexia. Hoje é quinta-feira, 9 horas da manhã e uma live super interessante. Nós iremos falar sobre, super intrigante. Nós iremos falar sobre os óleos essenciais e os benefícios dos óleos essenciais na aprendizagem com crianças com dislexia, TDAH, e eu falo crianças, mas podem ser adultos, jovens, tá bom? E qual é o potencial, né, que esses óleos essenciais podem impactar na vida desse jovem, desse adulto, dessa criança. Então, eu sou Caroline, sou tutora para disléxicos, sou disléxica, e eu ensino mães a entenderem os efeitos da dislexia e usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor na escola. E hoje nós temos uma convidada especial, é a Ana Luísa, eu vou chamá-la, ela já entrou, acabei de vê-la aqui. E a Ana Luísa, ela é uma farmacêutica, ela vai se apresentar, ela vai falar quem ela é, mas só para dar uma introdução aqui para vocês. Ela é uma farmacêutica especialista em farmácia clínica e mestre em gestão de serviços de saúde. Então, uma pessoa mais qualificada para falar sobre os óleos essenciais, neste momento, não tem. Ela é a única. Brincadeira, gente. Tem muitas pessoas que falam sobre os óleos essenciais. Vou chamar a Ana Luísa agora. Fiquem aqui com a gente. Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? E aí? Tudo certo. Tá me vendo? Tô te vendo, tô te vendo. Você tá me vendo? Ainda não. Eu tava te vendo, mas agora ficou. Ficou escuro. Às vezes acontece, viu? Às vezes acontece que fica escuro. Tá bom. Pode ser a conexão e daqui a pouco ele vai. Daqui a pouco ele vai conectar, né? É. Então, Ana, eu estava fazendo uma pré-apresentação e estava falando sobre você e sobre os óleos essenciais, né? E essa live tão especial porque às vezes tem mães que não querem, como o TDAH, né? TDAH tem um remédio para ser usado, são vários tipos de remédio. Tem gente que não quer usar e tudo bem, né? Cada um vai conforme a sua preferência, a sua exigência. Então a gente quis trazer aqui hoje, conversando com você e tal, você sendo uma farmacêutica e tem especializado, fez cursos, inclusive se atualizou agora sobre os óleos essenciais. Eu pensei em trazer essa live justamente para tirar essas dúvidas, porque a dislexia não precisa de remédios, mas a dislexia, você perde o foco na hora da leitura, né? Na hora que você está estudando, no momento de colocar ali uma redação, início, meio e fim, você acaba se perdendo. Então, até, imagina, eu que sou adulta, eu uso, porque isso me ajuda demais. Então, como você é dessa área, eu falei, por isso que eu falei no início da live, no momento, para mim, não tem pessoa melhor que a Ana Luísa para explicar para a gente, tintim por tintim, o que é e o que não é o óleo essencial. Então, eu vou dar a palavra para você, você se apresenta e a gente inicia a live. Beleza. Então, bom dia, pessoal. Então, como a Carol já falou, meu nome é Ana Luísa, eu sou farmacêutica, especializada em farmácia clínica, e depois fui fazer o mestrado na área de gestão de serviços de saúde, especialização em serviços, em gestão, né, de negócios e tal. Mas atualmente tenho estudado bastante sobre a questão da aromaterapia novamente, e tem muita coisa interessante, que como a Cara falou, né, tem muita gente boa falando sobre isso, mas também tem muita informação errada, né? A gente tem que tomar um cuidado com as coisas que a gente vê por aí, porque story de Instagram não é depoimento científico, né, para uso de um produto que tem ação farmacológica. Então, o que a gente tem que prestar atenção, né? A aromaterapia, tem muita gente que é assim, descrente da ação que existe, né? Pensa que é um cheirinho, é um
cheirinho só que eu vou colocar em casa para ficar com um cheirinho de limpeza ou alguma coisa assim. Existe, né, mas aí são só os aromas, né, nem é um óleo puro, mas que se usa para essa finalidade, deixar a casa cheirosa, de usar aquele home spray para você espirrar no lençol, no sofá, enfim. Tudo bem, tem tudo isso. Mas a aromaterapia não é isso, né? Então, tem a osmologia também, que é a questão de como os aromas, os cheiros, são absorvidos pelo nosso cérebro, né? Então, e aí a gente tem ações fisiológicas, respostas das ações desses óleos. Então, os óleos são extraídos de diversas origens, a maioria deles é vegetal, então tem plantas, que você extrai o óleo das flores, tem óleos extraídos de folhas, né? Tem óleos extraídos de raízes, tem óleos extraídos de partes diferentes, tem de outras fontes também. E tem alguns que são muito úteis para esse foco de aprendizagem, para essa questão do relaxamento e tal. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar é essa minha responsabilidade com a responsabilidade, né, de ser uma profissional da saúde que não vai simplesmente falar que os óleos são como se fosse um cheirinho de casa ou que seja um creminho que você compra e passa para ficar cheirosinho e tal, sem nenhuma atividade farmacológica. Eles têm atividade farmacológica. Também não é para ser viciado, né? Tem gente que fala assim, não, eu não consigo fazer nada sem o óleo. É importante que a gente faça tudo. Por exemplo, a Carol oferece um curso com vários métodos, com várias dicas e tal, para que você utilize isso no seu dia a dia, né, para melhorar. Só que tem aquele dia que você fala, nossa, hoje não vai, eu estou tentando, eu não consigo concentrar aqui, tudo é motivo para eu levantar da cadeira, para eu fazer alguma coisa que não seja o que eu preciso fazer. E aí você pode recorrer à ajuda, né? E claro, né, falando aqui principalmente, acho que a maior parte do seu público-alvo são crianças com dislexia, né, Carol? Ou tem mais adultos também? Crianças com dislexia, às vezes com comorbidade TDAH e o TEA também, mas a maioria dislexia. Então, falando de crianças, a gente ainda tem que ter mais cuidado, né? Crianças são mais sensíveis que os adultos. Então, a gente tem que fazer sempre com cautela, né? Qualquer coisa nesse sentido. E aí tem alguns que são os mais comuns para usar, para despertar essa questão da atenção, do foco, da clareza mental, para ajudar, sabe? Essa parte. Fala, Carol. Antes de você já entrar nessa parte de começar a falar sobre os olhos, é bom lembrar também, que a gente estava conversando, a gente estava comentando, que também não é uma coisa milagrosa que você tomou aquele negócio e o dia seguinte você vai ter um foco. Você tem que ser constante, né? Tem que ser assim, como em tudo na vida, né? Constante e com parcimônia, nada de exagerar, como você falou antes. Mas, ao mesmo tempo, não é que é um milagre. Mas, como você falou, tem ação, realmente tem ação farmacológica. Isso, e tem a questão das rotinas, né? Como você já falou, eu já vi vários vídeos e lives falando da importância da rotina para a organização da mente da criança, a organização da casa, das coisas deles, né, e tal. Então, em tudo, isso se enquadra também, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu queria um olhinho, sei lá, de lavanda, que é bem relaxante, né? Porque meu filho não dorme, tá? Mas aí, na hora de dormir, o que você tá fazendo, né? Ele tá brincando ativo, tá com o celular, tá com não sei o quê, e aí você vai passar o óleo e esperar que ele durma. Mais difícil, né? Precisa ter uma rotina de sono para entender que é aquela questão da hora de dormir. Então, ele é um aliado poderoso, né? Sim. Mas ele não é você não tá tomando um sonífero, né? Você não tá tomando um medicamento que... Né? Tem um filme, né, Carol? Não sei se você já viu, eu esqueci até o nome, mas que o rapaz ia escrever, ele precisava
escrever, e aí ele tomava um remédio e de repente o cérebro dele estava numa superprodução e ele conseguia, aí ele foi ficando rico, famoso e tal, porque tudo que ele precisava fazer ele tomava esse remédio e tal. Não é isso, né? Nossa, Não é muito bom esse milagre. filme. Eu vou procurar e vou te mandar o Tá. nome. Mas era interessante, na época eu me interessei porque falava de medicamento, né? Eu já estava na faculdade e tal. Então já Legal. tem uns anos esse filme. Mas eu achava interessante isso, porque é uma coisa que não existe, né? Uma coisa assim, se eu vou tomar e vou ficar ali alerta e acabou o efeito, pronto, você volta a ser você mesmo. Sim. Então, não é isso, né? Mas ele ajuda, né? Ajuda e tem muitas formas, né? Não é só, porque tem gente que fala, mas eu não gosto do cheiro, sei lá. Tem gente que é mais, né, o nariz é mais irritado, alguma coisa assim. Tem outras formas, pode também usar topicamente, a nossa pele absorve e vai ter ação sistêmica também, né? Pode ser uma ação local, por exemplo, às vezes para alguma lesão, algum ferimento, alguma coisa, eu quero passar ali naquela região, ou então uma dor muscular, quero passar aqui né, fazer uma massagem aqui no trapézio e tal, beleza. Mas também vai ser absorvido, né, vai cair na corrente, e vai ter uma ação no corpo inteiro. Então é bem legal a versatilidade de utilização. Perfeito. Ana, comenta com a gente também que você estava falando uma coisa que eu falei, nossa, que eu tinha até esquecido disso. Falei, nossa, é verdade. Você estava falando sobre anestesia, para as mães entenderem o poder desse olhinho quando você cheira, quando você coloca como difusor, como ele é poderoso. E conta para elas o fato da anestesia. Então, existem ciências, né, por trás dessa questão do uso dos óleos essenciais. Esses dias no trabalho uma pessoa falou assim para mim, eu não acredito que um cheirinho possa me dar alguma ação, assim, algum efeito, né, tipo diminuir minha dor de cabeça, ou enfim, alguma coisa assim. Aí eu falei, mas você já viu a anestesia inalatória, né? Geralmente ele põe aquela máscara para a pessoa já. Ela cheirou, então não foi um medicamento na veia, não foi um remédio que ela tomou. Ela inalou, foi inalatório e dá o efeito da sedação. Né? A gente assistia, né, anos atrás, né, quando eu que era criança, passava aqueles filmes ou novela que o cara via com um paninho, com cloroforme, sei lá, que ela via assim, a pessoa caía dura. Então, a questão inalatória é uma via farmacológica mesmo. Então, é uma via que funciona e que a gente tem muitas outras coisas, né? O pessoal faz uso até né, de ilícitos, por exemplo, usando o nariz. Aí a pessoa acredita que se a pessoa usou aquilo, ela ficou, né, alterada, mas se usar o olhinho não vai ter nenhuma ação. E os olhos são substâncias, Carol, assim, extraídas, né, de uma forma muito lenta, trabalhosa, porque dá trabalho para extrair só o óleo. Se você pensar numa planta, ela não tem um ativo, ela não tem uma coisinha, um componente só. Né? Quando você olha a riqueza de detalhes, a perfeição com que Deus fez, cada planta, cada árvore, cada flor, cada fruto, é muito rico, é muito cheio de fases, de camadas, de componentes químicos diferentes, né? São complexos. E aí, não é uma coisa assim que você, como um suco, você põe no liquidificador ou num processador só para bater aquele material e aí tá lá. Não é. Ou se deixa secando num dessecador daqueles, né, de desidratação, sabe? Alguma coisa assim. Não é isso. Você usa toneladas para conseguir um punhado, às vezes, de óleo essencial, né? Então, tem óleos que são mais disponíveis, mais fáceis de extrair, mais barato o produto, né? Assim, a planta você consegue plantar fácil, ela cresce bem e tal. E tem coisas que não, que dão trabalho para conseguir cultivar, que é raro de encontrar, que são espécies quase que em extinção, ou difíceis, ou de uma região específica do mundo. Tem óleos que são muito naturais aqui do Brasil, tem óleos que não são aqui. Então, é uma riqueza de detalhes que você pode pensar, né? Então, uma variedade e tal. É muito interessante. E tem estudos científicos sérios, né? Sim. Há muitos anos, porque isso daí já é uma coisa que se usava antigamente, né? E aí a gente fala assim, mas
posso usar um medicamento, né? Que eu compro na farmácia. Sim, tem muitos medicamentos que são... Os medicamentos são importantíssimos, né? Eles nos ajudam muito em muitos momentos. Quando a gente precisa, tem coisas que a gente precisa resolver mesmo com fármaco. E tem os efeitos adversos também, né? A planta, como eu estava falando da riqueza dos detalhes, é tão incrível, porque ela tem compostos diferentes, que um regula um pouco o outro, né? Porque o fármaco é aquele ativo isolado. E aí, aquele ativo isolado, ele tem efeito positivo farmacológico esperado e tem os efeitos adversos, todos, né? Não tem um que fala assim, esse aqui não tem nenhum efeito. Todos tem, pode ser bem leve, bem tolerável, ou pode ser mais relevante. E nos fitocomplexos, você tem, às vezes, um componente que acelera, outro que diminui, um que estimula, outro que calma um pouco. No mesmo óleo, na mesma planta, então regula, não dá aquele excesso, né? Ou então aquele tanto de efeitos adversos. É bem interessante. Como que a natureza mesmo, né, já feita Já de tem uma tudo, forma que regula. a própria natureza É muito tem interessante. tudo. E uma mãe perguntou aqui, olha, a Raquel perguntou qual seria um bom óleo para as pessoas com dislexia. Antes da gente responder isso, eu queria passar para vocês, mamães, que é uma grande oportunidade estar aprendendo aqui com a Ana Luísa sobre a riqueza que são os óleos. Para você dar valor, às vezes você acha que essa garrafinha é tão pequenininha, né? Esse olhinho aqui, fala, será que vai fazer efeito mesmo, como a Ana falou? Mas olha a explicação dela, olha a oportunidade que vocês têm de poder usar o óleo que vai beneficiar na concentração, no soninho da criança. Eu entendo, porque Andréa, meu filho, também de noite, quando era pequeno, ainda hoje, com 14 anos, levanta 2, 3 vezes por noite para fazer xixi. E eu sei que isso é uma agitação, não é só o levantar para fazer xixi. Tem todo um contexto ali, principalmente quando tem prova, quando tem uma coisa importante para fazer na escola, Uma né? ansiedade Ainda acontece envolvida, né? ansiedade, ainda acontece de escapar xixi na cama de noite, mesmo grande, porque ele está muito ansioso. E eu conheço mães, ou alunas minhas, ou mães que escrevem aqui, que também falam que o filho não dorme bem e tal. Então, são vários óleos que a gente vai conversar agora, que vai ajudar na aprendizagem, no relaxamento, né, no foco, potencializar esse medo de ir para a escola, potencializar não, tirar o medo, né, através do óleo para ir para a escola. Eu lembro que eu usei muito para fazer live, gente. Vou contar um segredo aqui, Ana. Para fazer live, no início eu tinha medo. Falei, meu Deus, vou botar minha carona lá no Instagram, que medo. E aí eu comprei o Brave, foi o Brave, sim, a tampinha vermelha. E Que é o de passei, laranja, né? Predominante. isso, passava e vinha com a coragem, e aí relaxava e aí já me sentia em casa. Então, se para o adulto funciona, para a criança ainda, né? Então, vamos lá, Ana. Um óleo que você pode começar a falar para a gente. Bom, eu acho que o óleo essencial mais produzido, vendido e visto no mundo é o de lavanda, que ele é de lavanda. Ele ajuda nessa etapa mais do relaxamento, por exemplo, você pode usar na rotina antes de dormir, para dar uma acalmada. Mas não só para isso. Você fala assim, só vou usar isso aqui então quando for hora de dormir. Mas também essa questão da ansiedade, né? De algum estresse. Porque tem esses momentos, né? Especialmente quando você sabe que você está tem alguma dificuldade, né, disgrafia, descalculia, etc., de ter uma prova, alguma coisa que vai ser colocado em prova a sua habilidade, você está nervoso com isso. Então, a lavanda é um que é muito, muito bom, né, para essas coisas. Tá bom, tem o meu pequenininho aqui. Outro, o mais velho tá na escola e o Mandou tá aqui comigo. Pequenininho tá aí. Mas tranquila, todo mundo filho aqui. Tranquilo. Então, o de lavanda,
ele dá um relaxamento, diminui o estresse, ajuda a melhorar a qualidade do sono e pode ajudar nessa rotininha, sabe, de fazer na hora de dormir, então, para dormir melhor, para ter um dia melhor, o dia seguinte melhor. A gente com sono, ninguém aguenta, né? O mau humor que a gente fica, uma pessoa sem dormir direito, é difícil, porque não só a criança, o adulto, tem muita gente que, em qualquer pessoa, né? Essas questões fisiológicas, né? Você conseguir ir no banheiro, conseguir dormir, conseguir comer. Se você não faz alguma dessas coisas, né, que são assim, básicas para a existência de qualquer pessoa, a gente fica mal, fica irritado, fica chato, fica, né, explodindo com todo mundo e tal. Então, tem muita coisa envolvida nisso, na qualidade do sono. Outras coisas... Peraí, filho. O Arthur tá vendo os olhinhos aqui, que ele gosta também. Você tá falando, toca em mim. Outro muito interessante para a dislexia, Carol, é o de alecrim. Tá bom, calma. O de alecrim, até a própria planta, né? O alecrim que a gente usa como hortaliças, para cozinhar e tal, ele tem um efeito de auxílio na concentração e na memória. Uhum. Então, você está precisando fazer um trabalho lá e não consegue focar, não consegue concentrar, precisa lembrar qual que era mesmo. Tá? Você vai fazer uma prova, você precisa usar a sua memória, você estudou, você se preparou, está lá na sua cabeça, mas você precisa, né? Ai, preciso de uma clareza mental. O alecrim, olha, ele é muito potente, né? O aroma dele, até a folha, né? Sem extrair o óleo, você pega uma hortaliça que você comprou na feira, no mercado, você cheira que ela já perfuma. Você põe um pedacinho numa panela, né, de comida, do que quer que seja, perfuma todo o alimento, não é? Verdade. Então, ele é muito potente, assim, e tal. E, então, ele ajuda nessa fase de foco, concentração e, principalmente, clareza mental. Certo? Ok. Outro bem interessante também é o hortelã-pimenta. A hortelã, aquela que a gente tem aqui, hortelã. Só que tem a hortelã-pimenta, ela ajuda também. Bom, primeiro que só de você cheirar a hortelã, né, já dá aquela levantada na moral, né? Abre, limpa tudo, né? Você tá constipado, o nariz já dá aquela liberada. E assim, parece, sei lá, né, tem medicamento que a gente cheira e dá aquela... a base é de mentol, cineol e tal, né? Então, é o principal componente também do óleo, né? É o mentol. Então, ele é estimulante, energizante, né? Quando você tá também, eu tô precisando fazer isso, eu tô cansada, eu não consigo... A gente também é adulto, né? Eu no trabalho, saco meu peppermint aqui, que é hortelã-pimenta, deixa eu dar uma focada aqui e tal, e vou lá e continuo trabalhando. Porque a gente, né, começa o dia cedo, né, com as crianças, vai pra escola, vai pra cá, vai pra casa da avó, vai pra lá, leva, volta, trabalha, vai ao almoço. Depois do almoço já dá aquela bad, né, do soninho. É verdade. Então, para continuar rendendo, muitas vezes a gente precisa de um apoio aí. Então, o hortelã-pimenta, ele dá essa revigoração, dá essa energizada. E para criança também ele vai ajudar na hora assim, eu tenho que fazer tarefa, eu tenho que estudar, porque ele ajuda nessa questão estimulante, né? De estimular, ativar, né? A gente está assim já meio que entrando no estado meio preguiça, adormecendo, já assim de não quero pensar em nada, quero ficar quieto, né? E aí o hortelã-pimenta dá aquela energizada. Ele também ajuda assim, com dor de cabeça, por exemplo, às vezes massagem, né? Você faz uma massagem nas têmporas, né? Igual no vídeo que a Carol colocou do chamada pra live. Pra live de hoje, né? Ela tava passando aqui nessa região. Então, tem muitas regiões também que a gente pode passar os pulsos, na região aqui onde tem bastante circulação de sangue aqui. E isso ajuda, né? O negócio a ser mais rápido e tal. E, é claro, a questão do aroma, né? Assim, da inalação. Vai ajudar também bastante. Certo? Sim. Ana, fazendo um gancho do que você está falando, eu tava lembrando aqui dos temperamentos. As pessoas que são fleumáticas,
e Uhum. melancólicas, usando esse hortelã e o outro que você falou, qual era o outro? Era o de lavanda primeiro, depois alecrim. Alecrim, que Alecrim. acho que hortelã e alecrim dá um. Isso, hortelã e alecrim. Já dá aquela clareada no momento de sentar para estudar, né? Porque o É. fleumático a gente sabe que só vai empurrando, né? Você tem que Uhum. empurrar o menino para fazer a lição. E o Uhum. melancólico, qualquer coisa, já está emburrado, já está chorando, não está afim de trabalhar. Então, são dois óleos assim que eu acabo usando demais aqui em casa, porque eu descobri que o André é fleumático com um pouco de melancólico. Então, isso ajuda demais. Me ajuda também, porque eu também descobri que eu sou fleumática. E, Uhum. me impulsiona para fazer coisas, sabe? Para Sei. projetos, tal. Eita! Um cavalo aqui agora. Tem gente que me fala, Carol, mas de novo? Você está fazendo outro projeto? Aí eu tô, já entrei, já tô fazendo outra coisa. Mas me Sim. ajuda demais porque eu tenho apoio dos olhos que me acompanham. É bem legal mesmo. É um apoio, né? Você continua sendo. Peraí, daqui, tô. Você continua sendo você, continua fazendo suas coisas, mas tá ligado ao apoio. Se você tá com todo tá, vou tomar um café para dar aquela acordada, né? Então tem outras coisas também que podem ajudar. Sim. E Ana, a gente pode também aconselhar as mães a usarem esse óleo aqui, o Tinker, né? Que é uma mistura, um pouquinho de todos os. De to... Tem mais um. Tem mais um óleo, Carol, que eu não falei, que é o vetiver. E Ah, ele também ele corrobora com essa questão das propriedades calmantes, no sentido de diminuir essa agitação. Sabe, quando você não consegue ficar, fala, ai, ela tá agitada. É muito usado, é o principal óleo de indicação para TDAH, porque ele ajuda a diminuir essa agitação para promover o foco. Não é aquele relaxamento de dormir, é diminuir a agitação para você conseguir sentar, ficar na cadeira e fazer o que tem que fazer, né? Sentar e assistir a aula. Sentar e fazer o exercício que tem que fazer. E o vetiver também está nesse que você falou, ele tem esses três, que são o vetiver, que ajuda a acalmar, para sentar, diminuir a agitação, para sentar e fazer as coisas. A hortelã-pimenta, que já dá aquela despertada, aquela energizada. O alecrim, que ajuda na concentração e na memória. E tem, acho que a clementina também nele. E tem o de lavanda tá no outro, né? Que é o mais calmante sim. para essa fase de ou ansiedade ou hora de dormir, né? Mas E tem também aquele que você falou de sabe o que também é interessante, Carol, que a gente nem abordou especificamente, mas você falou do Brave, que é de coragem, né? Diminuir o medo, sim, que tem a ansiedade só, assim, tal, mas tem aquele receio, né, e tal. E os cítricos ajudam, né? A laranja, o óleo de limão, o óleo de laranja, que eles ajudam a dar essa levantada, assim, do humor, né? Dá uma confiança um pouco a mais. Uma casa onde você tem frutas cítricas, né? Laranja, limão, isso aqui, é mais alegre, eles deixam tudo mais alegre também. verdade. Então, os óleos têm essa química muito rica, esses fitocomplexos muito ricos, e são realmente aliados interessantes. E o importante que eu sempre gosto de ressaltar é a questão, no meu caso, eu gosto de falar bastante da responsabilidade, como de usar um produto de qualidade, porque a gente tem muitos óleos de marcas diferentes no mercado, né? E Sim, tem coisa boa e tem coisa não tão. Assim, depende do foco, do uso, do que se quer, do que se deseja, né? Então, a gente tem que pensar na qualidade do produto. Nas crianças, você nunca vai pegar o óleo puro, assim, para tudo. Você precisa diluir, né? Aí, assim, mas como que eu vou diluir? Eu vou fazer isso na minha casa, né?
Então, geralmente você pode usar um óleo carreador, por exemplo, um óleo de coco fracionado, porque tem aquele óleo de coco do mercado que a gente compra para fazer alguma coisa na cozinha e tal, que ele endurece, né, quando esfria e tal. Tem o fracionado, que ele está sempre fluido, então você pode usar para fazer uma massagem, para passar um uso tópico e tal. O óleo puro você vai usar para inalação, por exemplo, dentro de um difusor, você não vai, né, igual, pelo amor de Deus, gente, não vão ingerir o óleo essencial, que é o que muita gente está falando por aí na internet. Ah, pode ingerir sim. Nem sempre, né? Não são todos os óleos. Não são todos os óleos que podem ser Não ingeridos. são todos que podem. E a recomendação assim, mais cautelosa é de não ingerir em geral, mas existem escolas de aromaterapia que estudam mesmo e que fazem essa parte de falar sobre a ingestão. Mas a maioria dos estudos científicos mais sérios, estudos profundos, não assim, relatos de casos, sabe? Mas estudo científico mesmo, todas as fases, estudos clínicos e tal, não tem, assim, sobre a ingestão. Então, mesmo as empresas que fornecem seus óleos essenciais, pode ser ingerido, não são todos, são só alguns, e geralmente são os óleos de coisas que a gente também já usa na cozinha, como eu falei, tá, tem óleos que são muito fortes para você ingerir, porque como eu disse, o óleo não é a plantinha que você pegou e está cheirando ali, uma folhinha de hortelã na mão. São várias, você pensa que uma gota de óleo tem várias folhas juntas ali. Ai, meu Daí Deus. só já bebi muito óleo. Então, o óleo é puro, é muita coisa, é muito concentrado. A ideia é você usar pouquinho, né? Então, por exemplo, eu mostrei esse aqui de 5 ml, né? Um frasquinho, eu tenho alguns aqui, né? Num kit, por exemplo, eu falei para você os cítricos, né? Como o lemon, aqui, ó, de limão. Tudo mostrando do lado certo? Né? De limão pode? O lemon, de limão. Então, há quem diga. Eu, particularmente, prefiro não ingerir, não recomendar a ingestão. Tangerina e tal. Eu obrigo meu marido a tomar uma gota de limão todo dia. Então, tem gente que... Eu vou usar o verde azul. Ó, quer usar o verde azul. Ele gosta de escolher pela cor. Então, e tem aquele peppermint que eu mostrei pra vocês, que eu falei também, ó. Mostrei não, né? Eu só mostrei lavando. O peppermint, que é de hortelã, pimenta. Então, eles são pequenininhos. Fala assim, mas um olhinho desse tamanho, faça o quê? Dura o quê isso aí? 5 dias? Não. Ele tem... Por favor, não joga. Ele tem que durar por volta de... Cada faixa de 5 ml vai durar... Vai ter 100 gotas, né? Então, você vai usar uma gotinha, 2 gotinhas. Com criança, mais diluído ainda, né? Mais cautela ainda. E, principalmente, por exemplo, eu uso com os meus filhos aqui, que são os óleos puros, né? Você pega e joga direto neles? Não. Para tu, chega. Ele tá usando o óleo. Tá bom, tu vem cá. Vai lá pegar. Não deixa ele usar, não. Ele vai acabar com o óleo. Misericórdia. Não. Ele pingou na mão aqui. Vai ficar calminho hoje. Meu camomila. Então, mas enfim. Não vai usar mais nada agora. Chega, você já vai... Aí, tirando esses episódios que acontecem assim, né? Eu passo neles, por exemplo, depois do banho, pego o hidratante, vou passar, pingo uma gota, misturo e passo neles, né, e tal. Então, assim, como eu vou ficar fazendo essa diluição? Eu não aconselho a deixar preparados, né? Porque tem gente na internet também que tá fazendo o quê? Comprando óleo de coco, misturando as coisas e vendendo. Mas não tem assim... A pessoa fez em casa isso, né, gente? O óleo ele foi extraído num ambiente limpo, controlado, dentro de uma fábrica que tem as licenças da Anvisa. Né? Qualquer uma dessas marcas que eu trabalhei, você não compra para comprar se ele não tiver seguido a legislação da Anvisa, não tiver a licença e tal. Sim. Aí você tem gente por aí fazendo, pegando os olhinhos,
pondo num vidrinho, pondo num negócio e te entrega e fala, eu fiz um blend pra você. Fala, meu Deus do céu. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Esse que a gente estava falando, Carol, o Thinker é um blend. Ele é uma mistura desses óleos já diluído em óleo de coco, que é para poder ser suave, né, para essa questão das crianças. Porque, como eu disse, é um fito complexo, mas pode existir uma irritação de pele, de mucosa. Mucosa nem deve passar, né? Mas pode existir uma irritação de, por exemplo, você inalar um negócio e arder o olho, porque você pôs muito, tá muito forte. Então, tem uma toxicidade, né? Tem uma questão de dose e efeito, né? Você não pode... é só olhinho, vou tacar em tudo, vou cheirar tudo, vou jogar na casa inteira. Não é assim. Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o blend que a gente estava falando, o Thinker, ele mistura esses óleos que a gente falou, o vetiver, o hortelã-pimenta e o alecrim. Então, ajuda nessa questão do foco. E já está diluído, então ninguém tem que ficar mexendo em nada. Peraí, então. Sim. Ninguém tem que ficar mexendo em nada. Então, isso é muito importante. Manter o risco de contaminações cruzadas, esse tipo de coisa, lá longe, né? A gente não quer esse tipo de coisa para os nossos filhos, especialmente. Com certeza. E também porque já tem a quantidade certa de óleo de coco, né? Isso. Então, já pode usar diretamente, desde bebê até, até 18 anos. Os óleos que, por exemplo, esse que a gente está falando, compõe uma linha Kids, né? Essas linhas Kids estão com apenas os óleos que são seguros para crianças. Porque tem óleos que não são, né, muito apropriados para crianças muito novinhas, para bebês, a partir de uns 5, 7 anos e tal. Certo? Então tem muitas cautelas. E se você for usar, fala assim, eu quero comprar um olhinho puro e usar aqui em casa. Como que eu uso, né? A diluição é de 1 a 2%. Então, se você pensar que você tem 5 ml do óleo de coco, por exemplo, ou de um creme, um punhadinho assim de creme, você vai colocar 1 ou 2 gotas do óleo que você for usar. Perfeito. Tá bom. Perfeito, Ana. E pra gente encerrar, eu tinha escrito aqui algumas perguntas que normalmente as mães fazem, né? Ou até mesmo uma dúvida minha, uma dúvida sua. A gente também é mãe, então sempre tem essas dúvidas. A dúvida, como você falou, né? Não comprar qualquer óleo. Eu, aqui no canal, sempre, e também para as minhas alunas, eu sempre aconselho comprar o do Terra, porque eu sei que é um dos melhores óleos essenciais e que com certeza são óleos puros, né? Vai ter aquela pureza de pureza. E aí a mãe fala, mas será que vai funcionar 100%? Então, seguindo todas essas dicas que a Ana deu, né, todas essas informações, com certeza vai funcionar. Claro que você não vai colocar ali, deixando o menino 5 horas da frente da televisão e depois falar, agora vamos estudar. Né? Não rola, não é assim. Não vai mas tem a rotina direitinho, com certeza você vai ter benefícios, né, com esse óleo. E tem um outro ponto, Carol, também, é a questão da variação dos efeitos entre as pessoas. Então, mesmo que eu e você façamos exatamente a mesma rotina, usando o mesmo óleo, pode ser que o efeito seja diferente em um ou em outro. Um pode ser mais sensível do que o outro pode ser mais resistente à ação daquele lá. Então, para uma gotinha serve, para outra precisa de 3 gotinhas. Então, é igual o bom né? Quando a pessoa está em tratamento, ela vai acompanhando com o médico, vendo, precisa ajustar doses aí. Porque o corpo de cada um... Peraí que não dá para te ouvir. Porque ele tá... O bebê... O dele tá passando. Arthur, em silêncio, por favor, tá? Não grita. Eu tava falando, a fisiologia de cada corpo é diferente. Então, assim como em medicamentos, tem uma pessoa que vai usar para a mesma patologia 5 miligramas, outra vai usar 10, porque o corpo vai agir de forma diferente. Então, para a pessoa passa um negocinho já, né? Nossa, já meio acordou, já me despertou, já me deixou tão... E para o outro ele vai falar, mas não senti tanto. Então, você tem que ir sentindo, né? Qual que é o seu
é a melhor forma para você. Sim, é verdade. Isso é perfeito. Isso acontece até mesmo aqui quando eu falo com as mães. A gente fala que não é uma receita de bolo, né? Às vezes as mães falam, ai, me dá uma técnica, um exercício para eu tratar com meu filho que tem descalculia. Aí eu falo, olha, é um conjunto. Pode ser que esse conjunto funcione com o seu filho, pode ser que não funcione, pode ser que funcione com o filho da vizinha. Então, né, você precisa ir testando para ver o que vai ser mais adequado, e os olhos é a mesma coisa. E uma última E sobre a coisa. segurança, Carol, rapidinho, eu ia falar disso, esqueci. Tem que testar, porque são seguros e tal, mas é possível que alguém tenha alguma alergia também, né? Então, sempre que for usar um novo, você passa um pouquinho aqui no antebraço, um pouquinho só na criança, pra testar. Passa em você primeiro, né? Mas é importante ver, né, se não vai ficar vermelho, se não vai ter nenhuma reação antes de sair passando e depois ter um problema. Então, é sempre importante. Quem E tiver Ana, dúvidas também, quem quiser conversar, porque tem coisa que você fala, já sei que eu tenho alergia a tal coisa, às vezes já dá para ter um norte, né? sim, sim. E a mesma coisa da alergia na pele, a pessoa que tem alergia na pele, ela vai ter alergia também se a gente colocar o difusor? Eu acho que depende, né? Tem reações que são assim pelo contato e depende da dose de quanto de notícia você vai colocar, né? Às vezes no difusor ele fica no ambiente de uma forma mais suave, pode ser que não fique tão intenso. Mas se for aquele difusor que você põe na sua cara, assim, né? Você põe do lado do computador, do lado do caderno, pode ser que fique tão forte quanto, porque a via inalatória é bem sensível também, né? Sim, é verdade. Ana, e a gente poderia finalizar essa live falando sobre um passo a passo, assim, um passo a passo imediato para que a mãe conseguisse já sair dessa live, já fazendo, já usando os olhos. Primeiro, eu pensei eu gosto muito dos óleos essenciais, então por isso que eu trago aqui no canal, mas pensei em indicar você e falar para as mães, para as minhas alunas, quem quiser tirar informação, quem quiser comprar os óleos, de contatar a Ana. Tem o Instagram dela, tá aqui em cima, ó, você pode clicar aqui em cima, tem o meu e o dela. E você vai ver o nome dela e pode mandar um direct para ela. E também um outro passo que você pode aplicar assim imediatamente é colocar essa rotina e começar a usar com a criança o Tinker, que é esse para foco, né? Esse para concentração, no momento da leitura, da lição de casa, ou até mesmo no momento que ele está indo para a escola, vai ter que estudar. Então, passa o Tinker antes de ir para a escola. Começa a fazer essa prova. E aí depois você conta para a gente, conta para mim, conta para a Ana como está indo. E que a gente vai gostar de saber das... Se for para escolher um, seria esse, né? Eu quero um para começar, qual que eu escolho, né? Porque Começar. ele já tem os três, o vetiver, o alecrim e o hortelã-pimenta. Em vez de você ter que comprar, né, vários separados e tal, ajuda. É verdade, é verdade. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar agora. Se não, pode mandar para a gente no direct, que a gente responde com o maior prazer, tá bom? E eu queria te agradecer, Ana, por ter vindo aqui. E finalmente deu certo, né? A gente tinha combinado várias vezes. A gente estava tentando. E é uma conversa gostosa, porque os olhos, como eu tenho benefício, eu vejo o benefício dele em casa, com as crianças, eu sei que você também vê, então é um papo legal e é um papo verdadeiro, né? Não é assim, historinha, é o que a gente vive Assim, no dia a dia. é o uso da nossa família, né? Assim, da nossa casa, nossa Sim, família. sim. E isso é muito bom. Eu gosto de passar aqui tudo aquilo que funciona comigo, que vai bem e que em casa tá dando certo. Eu gosto de passar a verdade, porque esse negócio de televisão e novela, né? Vida de novela não existe. Então, aqui é vida real. Legal. Verdade. Obrigada, Ana, por ter participado. Obrigada também a todos por terem entrado. Obrigada, obrigada pelo convite e por todos que participaram também. Obrigada, querida.
E dá um beijo nas crianças e a gente vai se falando. Obrigada, beijo. Tchau, Você. tchau. Tchau.